Oi, Brasil! I love that. Hi, Jolene. How are you? I'm doing well. How are you? I'm fine. O Kevin Bacon estrela Caçador de Demônios, essa nova série da Prime Video, que vai ser o seu próximo vício, porque você vai devorar os 8 episódios de 30 minutos que estão disponíveis lá no streaming, e a história vai te pegar de jeito, porque aqui a gente acompanha o Hub, que é um caçador de recompensas, que se torna um caçador de demônios. Ele tem um humor super ácido, ele canta músicas country com a família, e ainda mata os demônios ali da forma mais grotesca e sangrenta possível, e tudo isso torna essa série um prato cheio pros fãs de terror e de comédia. Além disso, gente, ela me trouxe uma nostalgia tão boa da série dos anos 2000, me lembrou um pouco de Supernatural, misturado com a morte do demônio, ou no caso, Ash vs Evil Dead. Eu adorei essa série, espero que ela seja renovada pra segunda temporada. E até a própria atriz da série falou o quanto essa série é nostálgica, pra vocês terem ideia. It's a little nostalgic, huh? And there's a lot that it offers. What attracted you to be in The Bondsman, and how did you have the invitation to do this series? What attracted me first, and I think what's the most important in any piece that you're working on, is the script itself. It all starts there. And for me, as a musician and the artist that I am too, I approach reading in the way that I approach writing. I hear it. How does it sound to me when I'm reading it? How does it sound? Can I hear someone speaking this authentically? So for me, the words jumped off the page, the story jumped off the page in a way that was exciting, that was fresh and new and different, and also that felt authentic to me because it's set in the South of the United States, and that's a very specific culture, and a culture that's very easy to get wrong because it's very nuanced. A lot of times people will make it into a caricature, like a cartoon, right? Almost. And this script and this show really nails that part, I think, of where it is set. So there were a lot of pieces, but the script itself was really exciting. E sim, vocês devem ter notado que eu entrevistei duas atrizes dessa série e hoje vai ter cortes dessa entrevista aqui nesse vídeo, que também vai ser uma crítica sem spoilers. Se vocês gostarem desse vídeo e engajarem nesse vídeo, eu faço um vídeo com spoilers falando o que eu achei daquele final, que foi um final muito impactante. Tenho coisas a comentar sobre eles, mas vai depender do engajamento de vocês. Então, engaje esse vídeo pra Prime Video, sempre me dá oportunidade de entrevista, gente. Eu adoro fazer isso, adoro trazer conteúdos diferentes pra vocês. Então, é bom vocês comentarem, é bom vocês clicarem no like, se inscreverem aqui pra próximos conteúdos. Tudo isso ajuda no engajamento. Me conta também se vocês gostaram das perguntas da entrevista, depois me segue nas redes sociais que lá vão ter cortes a mais com perguntas diferentes. Eu fiz também porque a entrevista durou, 16 minutos de entrevista, não vai caber tudo nesse vídeo, mas me segue lá, acompanha todos os conteúdos dessa série porque eu adorei e quero compartilhar essa série legal com vocês. E se já fizeram tudo isso, vamos direto ao ponto que é falar sobre a série. Na trama aqui nós conhecemos o Hub, um caçador de recompensa bem encostado que não tem muita perspectiva de vida, e durante um dos trabalhos dele ele acaba sendo brutalmente assassinado, mas do nada ele volta dos mortos graças ao diabo, que convoca ele para ser um caçador de demônios. E ele não sabe muito bem o porquê o diabo quer isso, e ele vai descobrir ao longo da temporada. A única coisa que ele sabe com certeza é que ele tem que capturar os demônios fugitivos do inferno, e se ele não fizer isso, ele volta a ficar morto, né? E aí, ele aproveita essa oportunidade, já que ele tá vivo novamente, não só para enfrentar as criaturas, mas como também para ter uma segunda chance com a própria família dele, que ele deixou muito de lado quando ele era vivo. Então ele tenta se reaproximar da sua ex-esposa, a Marianne, e do filho dele, o Cade. Toda essa jornada que ele vai ter na Terra novamente vai fazer ele refletir sobre seus pecados, e ele tem um pecadinho ali que fez ele ir pro inferno, então a gente também vai desenrolar isso ao longo da temporada. Mas assim, o grande ponto da série é acompanhar essa jornada maluca do Hub. E o Kevin Bacon faz um trabalho brilhante interpretando esse protagonista, que consegue ter um humor ácido delicioso de ser acompanhado, mas ao mesmo tempo ele tem uma bagagem emocional que faz com que o drama, né, as cenas de drama envolvendo ele, sejam muito profundas. Então ele é um personagem multidimensional que tem muito a ser desenrolado ao longo dos episódios, que obviamente não são episódios longos, então assim, a profundidade que a gente vai ver aqui na série é a profundidade de série de 30 minutos, mas até que eles conseguem tirar leite de pedra, pra ser sincero. E assim, é legal ver a interação que ele tem com a Jennifer Nettles, que interpreta a Marianne aqui, né, que é a ex-esposa do Hub, porque esses dois têm uma relação relacionável, então a gente consegue compreender os problemas que fizeram ela se afastar dele, e o porquê ele quer voltar pra ela, e também quais as questões que ele tiveram pra esse afastamento. E a química dos dois funciona muito bem em tela, e ela traz muita música pra essa trama, mas quando a gente chegar na parte da música, eu vou conversar um pouco mais sobre isso. Porém, antes eu quero deixar um corte aí da entrevista onde a própria Jennifer falou um pouco sobre a relação dela com o Kevin durante as gravações. And now let's talk about Kevin Bacon. He's a legend. Yeah, speaking of legends and masters, I'm glad you Yes. brought that back around. He's such an icon, and I have loved him, since I was a girl.
So for me to get to be playing opposite him and to be co-starring with him on this show is like, I've joked and said, the show is about the stuff of nightmares, but working with Kevin was an absolute dream. Oh gosh. Yeah, because he is so lovely. And then to get to write music with him as well was really great because I knew he was a musician as well and was familiar with his music, but I didn't know how he was as a writer. So he is a fantastic writer, a fantastic lyricist. And a wonderful musician. So it was exciting to be able to work with him both in the music and in front of the camera. And what's the specific scene you love it filming, and a specific scene you particularly say that's challenge for me? That's a challenge. Good question. You know, there was a really sweet, intimate scene with Beth Grant, who plays Hub's mother, who plays Kevin's mother in the show. She and I had a really special relationship, and our characters had a really special relationship too. And so it was a really intimate scene. And I really enjoyed those times that I got to be able to work with her, because we didn't get to do that as much. Oftentimes she was working with Kevin, but the few times I got to have some scene work with her, I really appreciated. She's such a dear, dear woman. E já que a Jennifer mencionou a Beth Grant, que interpreta a Kitty, a mãe do Hub aqui na série, eu preciso destacar que, gente, essa senhorinha de idade dá de 10 a 0 em várias pessoas aqui desse elenco, porque, meu Deus do céu, ela é a adição mais gratificante de todo o elenco. A conexão que a Kitty tem com o Hub é muito magnética. Na verdade, a Beth Grant e o Kevin Bacon têm uma similaridade muito da hora, e eles passam aquela sensação perfeita de que essa mulher disfuncional moldou quem o Hub é, e assim, ela é muito porra louca igual ele. Então, por ela ser uma ex-caçadora de recompensas, ela não abaixa a cabeça pra nenhuma das situações. Na verdade, ela sempre corre atrás para ajudar o Hub a caçar os demônios, e isso traz uma mistura de comédia, sabedoria e pancadaria pra cenas que funciona bem, ainda mais vendo que essa senhorinha de idade tá enfrentando demônios ali da maior facilidade. É muito doido acompanhar isso, então essa personagem me surpreendeu. Agora vamos falar dos dois personagens que pra mim não agregaram muito na história. Um deles é o Lucky, que é o atual peguete da Marianne, que é também o adversário do Hub, né? O Hub, ele ficou se bicando a série inteira. E assim, gente, pra mim esse enredo não acrescentou muito. A gente sabe que o Lucky foi o responsável pela morte encomendada do Hub lá no começo da série, mas de resto, pra mim, esse personagem não agregou. Aí a gente também tem o Cade, que é o filho do Hub, que é um personagem que poderia ter uma relação mais legal com o pai, que poderia ter um desenvolvimento melhor, só que o arco dele acaba se finalizando de uma maneira muito rápida, e na verdade não é um arco que se conecta tanto com a série. Eu achei algo bem superficial, pra ser sincero, então foram dois arcos que eu não curti tanto. Mas eu deixei o melhor pro final, que é a personagem da Midi, interpretada pela Jolene Purdy. Ela interpreta a supervisora infernal do Hub, e a adição dela é o alívio cômico, que funciona perfeitamente bem nessa história. Ela ganhou um episódio só dela pra gente entender um pouco mais sobre os seus passados e o motivo dela ter virado uma funcionária do inferno, e isso é extremamente interessante pra gente, porque isso agrega muito na história, não só na história da personagem, como também na série no geral. E eu conversei com a Jolene e ela falou um pouco sobre como foi interpretar a Mid e também como foi atuar ao lado do Kevin Bacon. And the Bondsman, you played Mid. I definitely work for the devil, and I help manage some bounty hunters that are out there hunting for demons amongst us, so they can send them back to hell where they belong. It's a good job. Challenging, it has its challenges. Yes. How would you describe your dynamic between Mid, like work with Hub, and what's your favorite scene or moment you like shoot with Kevin Bacon? Oh my goodness. This interview isn't long enough to talk about how amazing Kevin is and how awesome it was to watch him work and work alongside him. So the dynamic between Midge and Hub, Midge is a boss. She's his boss at the end of the day, right? She manages him. She calls the shots. So working alongside Kevin, you know, who's this incredibly talented actor, was a little bit intense, just going toe to toe with him, right? I would say that my favorite scene is one where after seeing a different side of Midge, we go back to her cutthroat, no-nonsense self, where she again confronts him.
and tells him exactly where he could go. E além de tudo isso, um dos aspectos mais predominantes dessa série é ver como uma série de terror incorpora música country na sua narrativa, coisa que eu nunca tinha visto antes. Mas aqui a gente nota que a Jennifer Nettles, que é uma cantora talentosa, se uniu ao Kevin Bacon, que também é um cantor na vida real. Os dois colaboraram para criar canções originais para a série. E essas músicas não apenas enriqueceram a narrativa que a gente estava assistindo, mas também aprofundaram a conexão entre esses dois personagens, né, a Marianne e o Hubby. Especialmente considerando o passado deles na história da série, onde eles eram uma dupla country que acabou se afastando. E a Jennifer falou um pouquinho sobre como foi a experiência de gravar músicas originais com o Kevin Bacon. I love your songs. Thank you. What was it like bring this music identity to this horror project? Because it's a horror project. And did you ever compose or suggest any song for the show? We did, which is something that makes this show really unique. Kevin and I, we composed music for this show, which is something that I don't know if people, I don't know of anybody doing that right now, at the very least, that we are actors, interpreters within the show. We are characters in the show, but we also wrote music for it as the characters that we are, because their backstory, they are musicians as well. So that for me was a really enriching opportunity to be able to go more deeply into the role of Marianne and into the character, because you get to explore her through music. E agora chegou o momento que eu mais gosto, que são as cenas sangrentas, né? E se você é fã desse tipo de cena e também daquelas maldades demoníacas, você vai gostar muito, que você vai ver porque aqui a gente tem cenas de ação bem intensas, os efeitos práticos aqui remetem àqueles clássicos do gênero, então eles gostam de fazer sangue espirrando na cara dos outros. E cada episódio traz um novo demônio pro Hubby enfrentar, então a gente tem aquele típico estilo de demoninho da semana, só que cada demônio tem uma característica única que faz até mesmo o Hubby enfrentar grandes desafios a cada novo episódio. E essa variedade que a série traz mantém a história bem fresca, bem empolgante e deixa a gente ansioso pra cada próximo confronto. Tem cena de morte com serra elétrica, tem demônio líder de torcida, tem padre maligno, tem demônio pegando fogo. É tanta loucura que, assim, no final das contas, vocês vão amar o massacre doido que vocês vão ver aqui. Tem bastante sangue jorrando pra todo lado, jorrando na cara dos atores. E pra acabar, a série traz um humor que é divertido, não é aquele humor que vai fazer você gargalhar, mas é aquele humor que vai fazer você dar um leve sorriso, porque a gente tem aquele típico humor ácido do personagem do Kevin Bacon, que é o que mais funciona aqui. De resto, eu não acho que eles têm umas piadas que funcionam tão bem pra dar risada. Por exemplo, Ash vs Evil Dead eu achava muito mais engraçado. Só que assim, essa série aqui nova também não deixa a desejar, quando o quesito é deixar a gente entusiasmado e fazer a gente dar um sorriso. E se assistir até esse ponto do vídeo, coloca um emoji de demônio nos comentários pra eu saber que você viu até esse momento. E no geral, Caçador de Demônios é uma série que consegue mesclar ali a temática de horror com comédia, com drama familiar. Tudo isso é trazido de forma coesa, envolvente, as atuações são bem sólidas, especialmente a do Kevin Bacon. E também eu tenho que mencionar que a trilha sonora é interessante pra esse tipo de história, então ela agrega algo a mais. E é bom eu também reforçar que são 8 episódios de 30 minutos, gente. Vocês vão assistir numa tacada só. Me conta aí se já assistiram o Caçador de Demônios, o que vocês acharam da série, ou se vão assistir. Se gostaram da minha entrevista, também comenta aí embaixo. Todo comentário que vocês colocarem é importante, então coloca tudo lá embaixo. Deixa o like, que é muito importante também para saber que vocês gostaram do vídeo. E não esquece de conferir os próximos conteúdos aí sobre essa série que vai ter lá nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Eu fico por aqui, gente. Grande beijo. Até o próximo vídeo e tchau!